Olá amigos do canal PL, hoje na Sessão Nostalgia vamos conhecer os carros usados pelos presidentes brasileiros. Roda a vinheta. Pois é, meus amigos, de Getúlio Vargas a Jair Bolsonaro, muitos veículos foram usados pelos presidentes da República brasileiros. E vamos falar sobre cada um deles, tanto particulares quanto veículos oficiais também. Mas lembrando que se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, já se inscreve e dê o like também, porque se você deixar pro final vai acabar esquecendo, né? Então vamos juntos para mais nostalgias aqui no canal PL. Olha, o veículo oficial da Presidência da República desde 1953 é um Rolls-Royce Silverite, tá? Ele foi dado de presente ao governo brasileiro e é o veículo oficial desde então, mas para solenidades, para eventos oficiais, não é o veículo de uso, obviamente, diário do presidente atualmente, tá? Mas esse veículo foi dado ao governo brasileiro em 1953, 0 km. Antes desse carro, o carro usado até então pelos presidentes brasileiros era um Lincoln 1935. Na época, o governo do Getúlio Vargas abriu uma concorrência para trocar a frota dos carros presidenciáveis. A Rolls-Royce venceu a Cadillac e a Lincoln. O Silverite, então, foi incorporado à frota oficial. Inclusive, não é só esse modelo cabriolé não, também foi enviado junto um modelo com capota fechada que também permanece preservado aí até hoje. O carro foi usado pela primeira vez em 1º de maio de 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalho em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A sede do governo federal não era em Brasília, mas ainda era no Rio de Janeiro. A capital federal era o Rio de Janeiro. Ele só foi levado a Brasília em 1968. Esse carro tem um motor 6 cilindros em linha da Bentley com 4,6 litros, com um câmbio manual na coluna. Esse carro vem sendo muito bem preservado e passou por uma restauração total no ano de 2001. Legal que além do Brasil, Irlanda, Dinamarca, Grécia e Holanda também tem carros iguais a esse como veículos oficiais. Avançando um pouco mais na linha do tempo, em 1960, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, lançava o FNM JK em homenagem ao presidente da República que havia construído Brasília, a nova capital federal, lá nos arredores do estado de Goiás. Esse Alfa Romeo 2000 foi rebatizado então de JK e foi produzido no Brasil de 1960 a 1968. Quando saiu de linha, mas ele teve no final da sua vida, ele teve umas mudanças de nome, algumas mudanças de característica, o que é normal da vida aí de um veículo. O JK, por sua vez, infelizmente ele morreu num acidente de carro em 1977. Ele estava a bordo do seu Opala, então ele tinha ali o Chevrolet Opala naquele momento. Mas além desse Opala, o outro carro que pertenceu também a JK foi um Ford Galaxy 1974 de cor vinho. Esse sim permanece preservado até hoje no Memorial JK lá em Brasília. Esse carro passou também por uma restauração há alguns anos e permanece hoje preservado. E mais o Opala então, que vitimou aí fatalmente o ex-presidente, foi totalmente destruído no acidente no ano de 1977. Vamos avançar um pouco mais na linha do tempo novamente. Já no governo militar, no ano de 1968, a Ford, que comprou a Willys, já de olho no projeto M lá, projeto do Corcel. Já falamos sobre isso várias vezes aqui no canal, inclusive postei um vídeo recentemente sobre a Belina Wood. Mas enfim, a Willys, sob direção da Ford do Brasil, fez uma versão limousine do Ford Itamaraty. Era a versão máxima de luxo do automóvel, que contava inclusive com bancos de couro e ar-condicionado. Essa limousine foi usada então pelos presidentes da época Costa e Silva e Castelo Branco. Já o presidente posterior, Ernesto Geisel, que assumiu em 1974, ele usava um Ford Galaxy, tá? Esse carro então era o carro presidencial, um Ford Galaxy que durou bastante tempo, que depois o João Figueiredo passou também a usar o Ford Landau, então, que o Landau era a versão sucessora natural de luxo do Galaxy, era o Ford Landau. O Ford Landau, então, passou a ser utilizado no governo do João Figueiredo. Inclusive, até curioso, o Ford Landau foi usado como carro presidencial até 1989, até 1990. Por que isso? Que o governo de José Sarney, que entrou em 1986, ficou até 90, quando entrou o Collor. Ele não tinha, na época, importações fechadas, não havia
Não havia um veículo nacional novo à altura do Landau para substituí-lo. Por isso, então, a frota presidencial foram dois Ford Landau 1982 da última fornada, movido a álcool, inclusive. Então, o governo federal comprou dois Ford Landau em 82, movido a álcool, e esses carros foram usados por 8 anos, porque nos anos posteriores não havia no mercado nacional um carro de luxo no padrão do Ford Landau para ser substituído. Por esse motivo, então, esses Fords aí ficaram até 90, quando então entrou o governo Collor. Collor esse que chamava os carros nacionais de carroças, e ele que então reabriu o mercado, ele realizou a abertura das importações aqui no país. Já o Collor, por sua vez, ele realizou a abertura das importações e ele gostava de um pouco mais de luxo. Ele teve então um Lincoln Tonka, esse nome é familiar. Falamos sobre o Lincoln Tonka no último vídeo, os carros do Silvio Santos. O link está na descrição do vídeo também. Se você não viu, vale a pena ver. Mas o Lincoln Tonka do Fernando Collor de Mello não era um Jack Nicklaus, era uma versão normal, tá? Esse carro foi o carro presidencial, mas quando Collor foi impeachmentado em 1992, o seu sucessor Itamar Franco, que era então o vice, optou por não continuar usando o Lincoln. Então o Lincoln foi devolvido e o Itamar Franco continuou usando um Opala Diplomata, que era o seu veículo mesmo de uso como carro de vice-presidente. Inclusive os Opalas ficam até pequenos perto do Lincoln em algumas imagens da época. Collor começou a liberar a importação de automóveis. A Auto Latina encontrou um jeito fácil de fazer propaganda do carrão da Ford americana. Cedeu um Lincoln Town Car ao Palácio do Planalto. O carro, um dos 3 únicos que existem no Brasil, aparecia quase todos os dias na TV. E de graça, virou um retrato da era Collor. Quando o presidente Itamar Franco assumiu, o Lincoln perdeu o status de carro presidencial. Ele foi devolvido para a Auto Latina, que decidiu doá-lo para a LBA. Falando em Collor de Mello, não podemos esquecer também a famosa Fiat Elba, que pertenceu ao ex-presidente. Tratava-se de uma Elba Weekend 1.5 1991, que na época, inclusive, foi uma das responsáveis pelo seu impeachment, porque investigações na época apontaram que a perua teria sido comprada com dinheiro de cheques fantasmas de PC Farias, que havia sido tesoureiro da campanha presidencial em 89. E os últimos registros aí que existem desse carro é uma foto que mostra ele parado, abandonado. O próprio Fernando Collor de Mello já falou em entrevista recente que já não possui mais o carro. Então, o paradeiro desse carro deve ter sido ingrato. Afinal, não há lembrança nada agradável aí para o ex-presidente também, né? E também, onde está esse carro? Está com o senhor ainda, o Fiat Elba, ou não? Não está comigo. As pessoas perguntam muito onde é que anda o Fiat Elba. Então, já me desfiz dele há algum tempo. E a questão a Elba era uma carrocinha. E o Itamar Franco, que realizou, já como presidente, fez a volta do Fusca em 93. E o Itamar tinha Fuscas, inclusive. Ele falava... A namorada dele também tinha um Fusca. Mas o carro oficial mesmo que foi usado por ele foi um Chevrolet Opala Diplomata, que era já de uso dele na época, desde que ele era vice-presidente. Já na era FHC, Fernando Henrique Cardoso, que entrou em 1994, passou a utilizar então Chevrolets Ômega, tá? Ômega CD, obviamente os mais completos ali, e realmente nos 2 mandatos do FHC, ficou até 2002, ele continuou usando Chevrolets Ômegas, né? A Chevrolet trouxe o Holden Commodore em 1998 como o Chevrolet Ômega australiano, como ficou conhecido. E esses Ômegas foram sendo usados aí pelo governo federal até o ano 2008, quando foi cedido então pela Ford, em regime de comodato, veículos Ford Fusion, que era um sedã de luxo aí da época, e eles eram sendo trocados ano a ano por modelos novos, tá? E também, algum tempo depois, foi incorporado também, além do Fusion, aquele modelo Ford Edge, que é aquele SUV da Ford, né? E esses carros foram sendo trocados anualmente e são usados até hoje, né? Passou por Lula, Dilma, Temer e agora o Jair Bolsonaro. Todos eles usaram Ford Fusion e Ford Edge, tá? Jair Bolsonaro, quando assumiu, era mais recorrente vê-lo usando aqueles Fusion
Hoje, atualmente, é mais recorrente vê-lo usando os modelos Ford Edge. A Ford não fabrica mais carros no Brasil, não sei como vai ficar essa relação daqui para frente, resta saber realmente, porque o Ford Fusion já não é mais fabricado, inclusive, já saiu de linha esse modelo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mais curiosidades automobilísticas para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!